Nós convidamos para o palco ele, que é um defensor apaixonado do setor de eventos, formado em Administração de Empresas pela PUC São Paulo e pós-graduado pelo SENAC. Sucedeu seu pai na Aqua Eventos e expandiu a empresa exponencialmente nas mãos dele. Vendeu a empresa para a MCI Group em 2014, onde foi diretor de congressos e feiras até 2019. Vencedor do Grand Prix do Prêmio Caio em 2015, 16 e 17 e já realizou mais de 1000 eventos, incluindo o 8º Fórum Mundial da Água. Ele também foi presidente da MPI. Agora, com vocês, Rodrigo Cordeiro, com a palestra Práticas de ESG na Organização de Eventos. Vem para cá, Rodrigo. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos que assistem essa palestra. Primeiro eu quero começar agradecendo ao Sebrae pelo convite, assim também como para a ABRAP. É uma honra estar nesse palco, reconhecendo a importância da realização desse evento e poder falar sobre um tema que eu sou completamente apaixonado, que é o tema do ESG. A minha história com o ESG começa basicamente de berço. O meu pai e a minha mãe trabalhavam no órgão gestor de recursos hídricos do Estado de São Paulo. Começaram a vida desse jeito. Então, o tema da água, de uma certa maneira, sempre foi muito presente dentro da minha vida. E meu pai tinha uma empresa de eventos, organizava os principais eventos ligados ao tema da água, que aconteceram no Brasil. E talvez, para começar a falar um pouco sobre ESG aqui, a água, em 85, quer dizer, quando meu pai fundou a empresa de eventos, já era uma preocupação global. Os técnicos, engenheiros, geólogos, já avisavam que poderíamos ter grandes guerras por conta da questão da água. Portanto, tudo aquilo que a gente fala hoje são assuntos que tecnicamente eram tratados ao longo de uma história, ao longo de uma vida. Muita gente pensando a respeito disso. E eu acabei, ao longo da minha jornada profissional, crescendo dentro de associações e sociedades. E aqui eu faço o meu reconhecimento à ABRAP. A ABRAP tem desenvolvido e exercido um papel fundamental na construção e na reconstrução desse mercado de eventos. E as palavras do Oreni na abertura realmente mostram o quanto é importante estarmos perto de associações de classe, das entidades que nos representam, seja local, seja estadual, seja nacionalmente, ou até mesmo internacional. E boa parte da minha história tem relação com a associação. Eu organizei, grande parte dos eventos que eu fiz na minha vida foram eventos associativos. E ali existe uma quantidade de saber que é uma coisa impressionante. E talvez essa seja uma parte muito rica da construção da história dentro de uma associação. As pessoas que fazem parte de uma entidade costumam ser o mais notório saber de cada um dos setores que a gente trabalha. Ao longo da minha jornada, eu trabalhei durante quase 8 ou 9 anos com meu pai, sucedi meu pai nessa empresa de eventos, e meu pai fazia basicamente eventos sobre água, e o que eu fiz para depois poder crescer a empresa exponencialmente, como foi apresentado, foi colocar o tema da água numa horizontal, e a partir daí eu comecei a falar sobre sustentabilidade, organizar eventos ligados ao tema da sustentabilidade, e aí foi onde eu realmente encontrei minha verdadeira paixão. Esse é um tema, sustentabilidade e ESG são temas que obviamente, existem há muito, muito tempo, mas eles tomam força realmente a partir dos anos 2000. Foi nos anos 2000 que esse tema começou a vir à tona, onde a gente começou a perceber que o volume de consumo que nós fazíamos no planeta talvez fosse um pouco mais do que aquilo que o próprio planeta fosse capaz de se regenerar para poder continuar a entregar isso para gerações futuras. Afinal de contas, não seremos os últimos na Terra. Haverá outras pessoas que vão continuar vindo e esses recursos deveriam estar por lá ao longo dessa jornada da vida como um todo. E, obviamente, que existe um paralelo muito grande entre dois termos aí que a gente acabou conhecendo, né? Sustentabilidade e ESG. Sustentabilidade numa visão um pouco mais ampla, e se a gente analisar bem a composição das 3 letras que formam a sustentabilidade nesse âmbito da responsabilidade social, ambiental e econômica, se a gente trocar o econômica por governança, é onde a gente vai para o ESG, quer dizer, basicamente a mudança que acontece está ali. Sustentabilidade é uma coisa um pouco mais ampla, pensando em horizonte um pouco mais distante no tempo da humanidade. E ESG é um pouco mais aplicado para mensurações efetivas que o mundo corporativo é capaz de colocar enquanto métricas de onde eles querem chegar, de onde eles querem alcançar. E esse é o nosso desafio da nossa conversa de hoje. Bom, por que sustentabilidade? Por que ESG? Talvez a primeira resposta, que é uma coisa muito óbvia, mas é sempre importante reafirmar, é porque não tem plano B. E não existe planeta B. Essa frase não é minha, essa frase é do Ban Ki-moon. E eu acho que o segundo lado desse negócio é o seguinte,
Qual é a razão que a gente deve se envolver com um tema tão amplo como esse? E aí são milhões de razões que acabaram acontecendo ao longo dessa jornada. Quer dizer, mas eu acho que a nossa geração, eu tenho 48, talvez a minha geração seja a última geração que não vem com a sustentabilidade dentro do seu próprio DNA. A sustentabilidade para a gente, essas responsabilidades todas, seja ela social, seja ela ambiental e econômica, ela aparece na nossa vida ao longo da nossa jornada. Mas nós somos a última geração que isso acontece. A geração mais nova, atual, eu tenho filha, a mais velha tem 16, a mais nova tem 11, isso já vem no chip delas. O DNA delas é um DNA totalmente conectado com pautas ligadas ao planeta, ligadas à sociedade, onde não querer ver o outro sofrer, onde se sentir parte da construção de uma história do mundo. E aqui eu quero conectar um pouco com a palestra do Caio. O Caio falou algumas coisas que são bem interessantes. Um, a questão de ética. Dois, a questão dessa incongruência que existe entre o mundo político, essa distância que existe entre o mundo político com esse mundo que a gente vive, o empreendedor que coloca a sua pele no risco para poder prospectar um negócio, gerir um negócio, tomar o risco de fazer alguma coisa. Enfim, nós estamos sempre no risco e isso é incongruente, quer dizer, se as pessoas não nos representam, porque o esforço que nós fazemos para poder chegarmos em alguns lugares não são parecidos com aqueles que eles conseguem fazer para gerir aquilo que está na mão deles, quer dizer, e nós não temos toda essa possibilidade de fazermos de forma tão abstrata como eles acabam fazendo e falando bonito, fazendo muito pouco. Nós temos que fazer muito o tempo todo. Então, eu vou tentar pegar alguns ganchos na caminhada dessa palestra para a gente poder conversar um pouquinho mais, tá certo? Mas aqui eu queria conectar a gente com algumas coisas, né? Bom, primeiro, as razões que a gente está um pouco mais conectado com esse tema do ESG. Primeiro porque eu acho que as mudanças todas de planeta começaram a ficar muito mais evidentes do que elas um dia foram. Eram pautas que, de uma certa maneira, a gente sabia que acontecia, mas a velocidade da informação não era grande o suficiente, ou não era veloz o suficiente, para colocar essa informação na palma da nossa mão, no exato momento que acontece. Essa questão da disseminação da informação, ela acabou virando um ponto muito favorável para acender essa pauta. Em maio desse ano, ao mesmo tempo que o Rio Grande do Sul vivia a tragédia que já foi mencionada aqui, a gente deve lembrar que o interior de São Paulo e o Centro-Oeste estava pegando fogo, quer dizer, e esse contraste, nós estamos falando de duas regiões não tão distantes, nós estamos falando de regiões muito próximas, regiões conectadas, coladas, próximas mesmo, quer dizer, então assim, veja, isso começa a chamar a atenção da gente, quer dizer, peraí, se de um lado existe um estado embaixo d'água, e existe um outro lado em que você tem tudo pegando fogo, eu moro em Vinhedo, assim, você via claramente a fumaça chegando na cidade, quer dizer, então foi uma coisa muito perceptível, muito visual, não foi uma coisa que você não via. Isso começa a chamar a atenção da gente, a gente começa a perceber que, peraí, existe alguma coisa mudando no planeta. Isso começa a virar um ponto de atenção para a gente, vira uma chave na nossa cabeça em que essa pauta se torna importante. Agora, existe um outro contato, existe um outro convite que nos é feito para um outro grupo de pessoas. E aqui eu vou dar um testemunho um pouco pessoal. Se puder colocar o som do vídeo. Ela está falando, lá meu nome é Carolina Mestre Mendes Cordeiro, eu sou filha do Rodrigo Cordeiro. Hoje eu fiz uma arte inspirada nos planetas. O equilíbrio do planeta está na mão das pessoas. E esse foi o grafite dela num projeto que eu tenho chamado Grafite pela Água. Essa é minha filha. Ela tem 8 anos. A cena é basicamente a seguinte, ela pega uma tela, a gente estava cheio de grafiteiro, com uns 30 grafiteiros, alguns deles muito conhecidos. Ela pega uma tela e fala, pai, eu vou pintar uma tela também. Ela vai para o outro lado da rua, fica num cantinho, apoia a tela dela numa árvore, grafitou, me trouxe a tela, me mostrou a tela, e eu vi o malabarista, mas não entendi bem o que é. E o menino foi gravar o áudio dela, e ela fala isso sozinha, sem qualquer ingerência minha, sem qualquer... E ali é um alerta, ali é um ponto de atenção, porque o chip já veio com ela. Essa não é uma coisa que dá para você ensinar para ela falar equilíbrio do planeta na mão das pessoas. Não é uma frase fácil de falar, com 8 anos. Ela tem 11 hoje em dia, e ela continua agindo exatamente do mesmo jeito. Ela continua falando frases que são de impacto o tempo todo. Então, aquela hierarquia antiga que a gente tinha, hoje é uma hierarquia um pouco mais invertida nas famílias. E eu acredito muito que o ESG, na nossa vida, e eu vou me aprofundar um pouco mais no mercado de eventos daqui a pouquinho, ele está diretamente relacionado à questão de valores, à formação de princípios, à formação de base mesmo, a como a gente enxerga o mundo. Porque a sustentabilidade do ESG pode ser mais ou menos. Isso não te desqualifica ou não te qualifica.
Só que o ESG, ao longo dessa jornada toda, ele teve um problema. Aliás, a sustentabilidade, desculpa. Ela se queimou, porque nada era sustentável e, de repente, virou o termo da vez e tudo virou sustentável, de uma hora para outra. Mas tudo virou sustentável mesmo sem ser sustentável. E aí o ESG vem com uma outra diretriz para poder tentar colocar um pouco mais de métrica durante esse processo. Então, seguindo a apresentação, um grande problema que eu vejo no ESG é que o ESG em empresas, ele costuma ser galho de árvore, quando ele deveria ser raiz. A estruturação do negócio nasce na sustentabilidade. O negócio não se torna sustentável ao longo do caminho, quando você começa a fazer a escolha. É a base de tudo. A base da escolha é sermos sustentáveis na construção dos nossos projetos. E essa é uma escolha que é somente nossa. Portanto, na concepção da nossa empresa, a gente tem que escolher sermos sustentáveis na origem. Porque a sustentabilidade no seu tripé, ela representa um impacto que todo patrocinador de evento hoje em dia busca, que todo participante de evento hoje em dia busca. Eu basicamente não concordo mais, obviamente que tudo é muito importante em evento, mas a história narrada pelas pessoas, histórias que impactam pessoas, contadas por pessoas, eu acho que a gente nunca teve num lado tão humano para humano, como a gente já teve, como a gente está hoje. Hoje nós estamos no lado das pessoas querendo ouvir histórias. Talvez a pandemia tenha acelerado um pouco esse desejo da gente ouvir histórias, encontrar pessoas, abraçar pessoas. Enfim, apesar da pouca paciência e até mesmo de alguns cancelamentos, enfim, bloco, essa coisa toda que a rede social acaba provocando. Mas, na minha leitura, um dos grandes problemas da ESG está justamente aí. O ESG não tem uma medida, mais ou menos. Na minha opinião, é o máximo possível sempre. Portanto, de maneira alguma, eu acho que nós trabalhamos nesse setor, podemos recriminar alguém por não ter feito. Às vezes as pessoas fazem o máximo aquilo que elas podem, porque nem tudo que está ligado ao ESG depende fundamentalmente de um promotor ou de um organizador de eventos. Tem mais fatores que interferem na realização de um evento, no ESG de um evento, nas métricas de ESG de um evento, do que puramente aquilo que está sob gestão direta do organizador ou do promotor de evento. Então, aqui tem outro ponto. Acho que, outro lado que eu queria passar o slide. Não está passando o meu slide. Aqui, ó, beleza. E aqui tem um dado bem interessante também, quer dizer, a aceleração da inteligência artificial vai demandar um volume de energia que alguns países ou continentes do mundo não dispõem, especialmente quando a gente fala de energia limpa, energia verde. E alguns data centers, algumas big techs começaram a queimar carvão a partir para energia nuclear ou fóssil para poder gerar a energia que precisam para suas operações. Isso vai torná-los menos comprometidos no horizonte do ambiental. Em data center, nesse mundo data center, são basicamente duas grandes mensurações na parte ambiental. A primeira delas é o carbono, porque o gerador, a fonte alternativa de energia do data center é um gerador, portanto com combustível fóssil, e a primeira é energia limpa mesmo, quer dizer. E a segunda delas é justamente a questão de energia, um consumo grande de energia, como a gente está vendo aí. Quer dizer, então, assim, então vejam, a Big Tech é uma das grandes apostas para essa pauta do ESG. Mas em algum momento, ela vai ser medida, especialmente seus executivos vão ser medidos justamente pela performance, pelo resultado, e ninguém vai deixar um boom passar da inteligência artificial como essa para continuar sendo sustentável. Portanto, é isso que eu acho. Acho que quanto mais nós temos que ser os mais sustentáveis possíveis dentro do cenário que a gente tem, dentro do horizonte que a gente tem. E acho que aqui é um dado super interessante, porque a gente se cobra de querer fazer coisas perfeitas, mas às vezes as coisas perfeitas são inimigas das primeiras ações básicas que começam a conduzir os nossos eventos para apontar uma direção correta para onde nós queremos ir, nós queremos chegar. Desculpa, voltando. Então, o ESG, na minha opinião, significa o seguinte: significa racionalidade entre decisões, customizando a forma de pensar cada detalhe, entregando aquilo que tem valor para quem está lá, minimizando tudo aquilo que se tornou desnecessário diante do tamanho de mudança de comportamento de sociedade. A sociedade mudou, os objetivos de participação que cada uma das pessoas tem é totalmente diferente, e quando a gente vem num evento como esse, tão importante quanto assistirmos belas palestras, enxergarmos uma boa cenografia, a preocupação de nós, promotores e organizadores, certamente está para onde vai todo esse material. A gente gostaria muito que tudo isso fosse destinado corretamente, que tudo pertencesse a um ciclo, e certamente a BRAP, que faz um trabalho excelente, vai fazer isso, quer dizer, mas o olhar das pessoas acabaram mudando, quer dizer, e isso é uma transição hiper interessante, hiper importante.
Quando a gente fala um pouco das dimensões do ESG nessa área de eventos, a gente pode falar sobre o horizonte do participante, aquilo que se entrega para o participante, deslocamento. Então, assim, se você tem uma concentração de público de um determinado espaço ou determinado estado, vale a pena realmente levar o teu evento para um outro lugar totalmente diferente daquele. Essas pessoas todas vão se mover de verdade. Como é que a gente vai conseguir administrar isso? Atrações, palestrantes, investidores, patrocinadores, expositores cada vez mais estabelecendo metas e KPIs para os organizadores e promotores de eventos com relação aos 3 pilares do ESG. Portanto, a transparência é fundamental no pilar da governança. A questão ambiental sempre foi, quer dizer, sermos muito racionais com relação a tudo que a gente faz. Mas a parte do social é a parte que eu realmente tenho uma verdadeira paixão. E eu vou falar um pouco mais sobre isso ali na frente, porque, assim, obviamente que é muito importante termos os melhores fornecedores trabalhando conosco, mas, tão importante quanto isso, é que tal ser o melhor dentre os mais inclusivos. O melhor dentre aquilo que você consegue trazer pessoas que precisam começar a trabalhar, que precisam começar as suas vidas profissionais e que dependem daquele trabalho, e você trazê-los para dentro do teu evento. Isso significa uma percepção nossa, enquanto seres humanos, de que, no mundo de hoje, falhar é uma coisa muito ruim em eventos. Obviamente, o participante tem uma visão crítica. Mas, quando se falha com coerência, onde um objetivo maior está tentando ser alcançado, as pessoas tendem a entender melhor a razão de que tudo isso aconteceu. Seguindo as dimensões do ESG em eventos, nós temos toda a parte de expositores, portanto, construção de stand, exposição de material, de informação. O expositor vai trazer papel, vai trazer digital, como é que ele vai fazer essa participação dele? Essa guia, parte dela, acontece no horizonte dos organizadores e promotores de eventos. Fornecedores, essa é uma cadeia produtiva super, super completa e super, super complexa também, porque, obviamente, que a gente sabe parte daquilo que acontece na cadeia fornecedora, mas a gente nem sempre sabe tudo. A operação de um evento é uma coisa sempre muito pesada e a gente nem sempre consegue ter todas as informações. Então, aqui é um ponto de atenção. Mas, acima de tudo, comunidade e impacto social in loco, no local. Eu acho que foi o tempo em que eventos se trancavam em 4 paredes de um pavilhão para discutir assuntos que sejam eles técnicos, científicos, ou seja, da forma que a gente quiser abordar. Quanto mais esse convite à sociedade local for feita para ela poder entender a magnitude daquela pauta e ela poder se sentir parte da construção desse processo, quando a gente faz um congresso de cardiologia, pô, mas peraí, você vai fazer um congresso de cardiologia em, sei lá, no Rio de Janeiro, pô, todo mundo tem um coração, quer dizer, todo mundo quer saber mais a respeito disso. Que tal convidar alguns especialistas para falar um pouco fora desse horizonte do congresso? E que tal trazer a comunidade para poder participar desse evento também? Naturalmente, na parte que pode, por questões de compliance, nem tudo pode. Mas respeitando as regras e fazendo com que algumas ações sejam sociais de verdade, sejam de impacto humano. Afinal de contas, a gente pode envelhecer de 2 formas, mas é a informação que muda o jogo. E eu particularmente, acredito muito na informação da criança, na base da criança. E grande parte dos projetos que eu faço, eu me dedico muito a capacitar a criança, porque eu acho que se existe um verdadeiro transformador de lar, dentro de uma família, são as crianças. As crianças mudam o jogo. Se teu filho chegar em casa hoje à noite, cansado, participou de evento, viajou, e seu filho falar assim, pai, nós vamos caminhar agora durante meia hora, que eu estou preocupado com a sua saúde. Você certamente vai andar com ele. Você não vai dizer, não vou, porque eu não consigo, estou cansado. Essa desculpa para o filho não tem. Então, a gente se sabota os outros, mas o filho a gente não quer enganar. Então, se eles assumirem esse papel de protagonistas das mudanças de nossas casas, teremos uma sociedade melhor. E eu, particularmente, acredito muito nisso. Do outro lado, as dimensões em que tudo isso pode ser trabalhado. A acessibilidade, naturalmente, a inclusão, a conscientização, os critérios de escolhas, especialmente aqui com relação a tudo, né? Quer dizer, o expositor pode vir de um jeito ou do outro, a depender da forma com que você vai se comunicar com ele. Transparência, legado, pensar em legado. Legado é fundamental. A gente gasta uma grana para fazer evento, um super dinheirão para fazer o evento. O que fica daquele evento? Como aquele evento tem que ser lembrado? Legado é uma coisa fundamental. E quanto mais gente falar sobre o teu legado, mais histórico fica aquela edição. Eu vou apresentar um case para vocês a respeito disso. Engajamento da comunidade local. Muito legal fazer um evento sobre qualquer coisa em qualquer cidade, mas que tal convidar as pessoas para virem ver o que está acontecendo? Eu me lembro de ter feito um congresso em Santos, onde as pessoas viam, era sobre geologia, e as pessoas viam 4.000 pessoas andando com uma mochila laranja na orla de Santos, nos restaurantes, porque 4.000 pessoas em Santos era um número expressivo de pessoas.
Então, havia muita dúvida sobre o que essas pessoas faziam por lá, quer dizer. Então, assim, mas que tal a gente contar previamente? Que tal a gente convidar as pessoas para virem entender um pouco mais sobre geologia? E fizemos uma exposição chamada Isso é Geologia, que aconteceu na Orla, porque ali estava falando muito sobre pré-sal naquela época, isso foi 2012. E aí a gente fez uma exposição aberta à sociedade, que foi justamente nos dias anteriores ao evento, porque quando as pessoas chegaram, o participante chegou no evento, a cidade já falava sobre o nosso evento, mas, acima de tudo, a imprensa reverberava o evento. E patrocinador gosta de imprensa, expositor gosta de imprensa e participante gosta de imprensa. Então, a reverberação de um evento que se conecta com essas pautas, ela acaba sendo muito maior. Tentando tirar miúdo essa história toda que eu estou tentando contar para vocês, para mim, ESG significa coerência. Eu acho que você não faz ESG, ou você não pratica ESG, se isso não faz parte de um DNA, de uma forma de pensar, de uma forma com que você vai colocar todas as suas decisões e pautar a construção do teu evento. Nem sempre é fácil, eu sou organizador, não sou promotor. Eu trabalho para um promotor, normalmente. Às vezes não é fácil você convencer que determinado dinheiro do orçamento tem que ser deslocado para aquela atividade. Mas quando a pessoa consegue perceber a razão dessa mudança, da forma de investir no evento, ele se encanta com a história e ele te compra de maneira muito mais assertiva e ele fica contigo durante uma longa etapa. Boa parte dos clientes que eu trabalho são clientes que eu trabalho há 25, desde a época do meu pai, basicamente. Eu trabalho com eventos há 28 anos e os clientes que a gente atende são basicamente os mesmos, crescendo, mas assim, sempre na mesma linha, com as mesmas entidades, porque virou uma questão da gente repensar o evento sempre juntos. Então, eu acho que essa ideia do ESG, essa forma de pensar da sustentabilidade, é uma coisa que está muito conectada a nós, somos promotores ou organizadores. Nós somos o elo dessa história. Somos nós, se a gente colocar isso como um valor do evento, o fornecedor vai comprar essa história e o participante vai comprar essa história, assim como o promotor, eventualmente, se você for um organizador assim como eu. Então, nós somos o elo. Se a gente fala isso aqui é importante, isso aqui é um valor nosso, as pessoas vão seguir essa pauta e vão respeitar essa pauta com muito mais veemência do que se a gente não falar a respeito dela. Então, para mim, coerência é uma palavra de ordem no mundo de hoje. Acho que o mundo de hoje tem que ser um mundo coerente. A gente tem que entender que a gente vive num mundo onde a coerência importa, a rede social está aí para poder extrair tudo. E o ESG, nesse sentido da coerência, ele tem uma pauta onde as pessoas tentam entender se realmente é coerente aquilo que está sendo dito, mercado afora, com aquilo que realmente é praticado. Então, essa aqui também é uma pauta sobre a gente faz eventos ligados a ESG, é uma pauta delicada, porque a representatividade tem que ser desde o momento da construção do evento, por quem vai fazer o evento. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso agora com vocês. Não sei para onde eu aponto. Aí. Então, assim, é unânime dizer que ESG é importante, mas a gente tem que estar preparado, porque algumas regras contratuais mudam. Tempo de trabalho muda quando a gente faz essas inclusões todas, são necessárias. Então, aqui meu convite é para que a gente sempre esteja preparado para as mudanças. E não entenda isso como uma forma fácil de desistir, muito pelo contrário. Essa é uma forma importante de insistir, da gente provar que isso aqui é uma coisa importante, porque isso aqui é um valor que vale para a gente e que vai fazer com que mais gente se sinta parte dessa história. E dentro dessa coerência do ESG, né, ficam algumas perguntas. O participante se encanta pela mesma coisa que ele se encantava no passado, ou ele começou a se encantar por uma outra história, pela narrativa de uma história diferente, de alguém que faz alguma coisa que a área dele seja realmente impactada? Quer dizer, eu conheço pessoas que hoje são presidentes de entidade, que conheci na graduação, conheci um menino apresentando trabalho, todo tremo, hoje é um presidente de entidade. Conheço o diretor de banco do BID, que é um cara que nasceu dentro de associação, quer dizer, ele nasceu e foi criado dentro de associação. Hoje é o diretor de sustentabilidade do BID, quer dizer. Então, assim, são pessoas que se fazem em associações, eles acabam crescendo. E se você tentar entregar para ele alguma coisa que seja um luxo conceitual, talvez ele te faça um convite para você refletir quanto com aquele dinheiro você não conseguiria impactar pessoas e trazer mais gente para dentro do teu evento, pessoas que poderiam participar e que gostariam de estar lá e que não conseguiram vir. Quer dizer, então, essa racionalidade na decisão entre aquilo que nós vamos investir enquanto tudo, versus aquilo que nós vamos impactar de pessoas, trazendo gente de fora para poder participar e, eventualmente, até colaborando com isso, é uma coisa que, na minha opinião, passa a ser vital. Outra pergunta, fornecedores, até fiz essa pergunta um pouco antes. Nós vamos trabalhar com os melhores, tem que ser aquele cara, porque quer o melhor. Verdade, ele é o melhor. Mas, poxa, a CUFA, a Central Única das Favelas, ela tem um curso de vídeo, ela tem um curso de foto, ela tem uma série de cursos que são hiper interessantes. Não dá para dar uma chance para parte dessas pessoas virem fazer parte da história dos nossos eventos também, quer dizer, são pessoas treinadas que estão estudando a respeito do assunto. Você pode fazer todo o teste que você quiser. Isso aqui, para mim, significa o seguinte, abriu um pouco mais o ouvido.
e aumentar um pouco mais o repertório, e não partir de decisões fáceis. A adesão pelo ESG não é uma decisão que obrigatoriamente é fácil, mas ela é mais assertiva, porque o impacto no humano que você faz é isso que muda o jogo. O encantamento que eu tenho como organizador é poder falar com o humano, trabalhar com seres humanos, e fazer com que eles se tornem melhor ao longo da jornada dos eventos que eu realizo. Mas existem algumas contradições que são importantes da gente pensar aqui enquanto time. Veja, eventos são ciclos, não são? Como é que a gente distribui o budget dos eventos que a gente realiza ao longo da jornada? A gente costuma gastar muito dinheiro no pré-evento, a gente costuma gastar mais dinheiro na realização, mas como é que a gente trabalha o day after do evento? Quase nunca existe dinheiro em planilha para falar sobre o pós-evento. E você gasta uma grana para poder fazer o pré e o durante, e o pós não é trabalhado. Em 3 pilares, se a gente falar um pouco mais sobre evento de conteúdo, a gente pode falar sobre o que poderia continuar ao longo da jornada. A transmissão de conhecimento, houve uma geração de informação, como é que essas pautas se conectam, como é que ela pode ser apresentada, e como cada pessoa depurou a informação que foi falada por cada um dos palestrantes. 2, networking. A gente não vai conseguir encontrar todo mundo que a gente quer encontrar durante a feira. Você quer encontrar pessoas que, durante a tua vida, você quer se sentir parte de uma comunidade, você quer se sentir parte de uma tribo. E as entidades têm um lugar de fala muito forte aqui dentro. Quer dizer, então, veja, existe uma segunda necessidade. Se qualquer um de nós decidir participar de qualquer evento como nós estamos aqui, o que a gente espera é poder falar com as pessoas ao longo de uma jornada, de estender um pouco mais o tempo disso. E 3, manter a geração de negócio. Por várias razões, a gente participa de eventos que duram 2, 3 dias, e as feiras de negócio em si estão bombando. Quer dizer, se tem um mercado que voltou com a força total, é o mercado de feiras de negócio. E estava acontecendo a FENASAN, que é a marca que eu trabalho, que é sobre saneamento. 350 expositores, 45 mil pessoas. O day after, como é que são as conexões entre as 45 mil pessoas com as 350 empresas que estavam lá no dia seguinte ao término da feira? Façam uma reflexão. É zero. Você não tem onde achar as pessoas. O que você tem informação é de qual é o site das empresas. Mas como é que você faz uma pesquisa em site no mundo de hoje, com tanta informação, e qual é o teu tempo de permanência num site que não fala aquilo que você quer consultar? Então, eu realmente acredito que o ciclo de vida dos eventos vão precisar aumentar ao longo dessa história para a gente poder se tornar um pouco mais sustentável. Porque, caso contrário, o que vai acontecer é simplesmente isso. Aquela pessoa que veio até você, numa edição qualquer, se você desengajá-los, para depois tentar reengajá-los, primeiro é muito mais caro. 2, ele pode encontrar um promotor, ou um influenciador, alguém que se interesse por aquele assunto, com quem ele tenha mais capacidade de conversar, de enxergar as ações perenes que aquela pessoa consegue fazer. E 3, diminui a recorrência. Quer dizer, então, a tendência dessas pessoas realmente quererem ficar perto de quem não fala com eles ao longo de uma jornada de ano todo, é cada vez menor, porque se ele encontrar alguém que fala com ele o tempo todo, e aí foi justamente o mercado de eventos, né, para quem trabalha com associação sabe, as entidades pecaram muito nisso durante a pandemia. A pandemia, houve muito pouca entidade que conseguiu fazer esse papel com sabedoria e acabou dando espaço para uma série de outros promotores de conteúdo nascerem, o que é maravilhoso, porque quanto mais informação, melhor sobre cada um dos mercados. Mas ali era uma oportunidade grande das entidades se espontarem, porque o conteúdo maior acontece dentro das entidades, na minha leitura. Mas, e talvez a parte um pouco mais incongruente dessa história toda é que durante a pandemia o que a gente mais falava é que a gente voltaria no digital, que a gente falaria no físico, mas também no digital. Passado 2 anos de pandemia, a gente realmente foi para o digital, e aí não é uma questão de eu não ir, é uma questão de sabermos usar o digital como estratégia de engajamento de comunidade em ciclos perenes de ano todo? Essa é a minha pergunta. Então, se a gente não começar a considerar o ciclo do pós-evento, nós também não estamos sendo racionais com relação às nossas escolhas do SG do evento, porque a gente vai gastar muito mais dinheiro para poder reengajar as pessoas que já estavam conosco. Isso não faz sentido. E o evento é transbordo, quer dizer, aqui acontece, esse congresso da FENASAN, por exemplo, tinham 5, 6 salas simultâneas. Eu, o Rodrigo, consigo assistir uma palestra. Se tivesse gravado e outras palestras estivessem por ali, eu certamente me conectaria para poder assistir mais coisas que eu acabei perdendo, porque eu tive que fazer a escolha dessa minha jornada. Então, dá para reduzir muita coisa, evitando perdas ao longo do processo de pessoas de engajamento, se a gente pensar de maneira estratégica a respeito do assunto.
Eu vou apresentar 2 cases para vocês rapidamente sobre decisões. Aqui é muito mais sobre decisões que qualquer outra coisa, tá? Eu tenho basicamente 10 minutinhos, 9 minutos para poder falar a respeito disso, e eu vou me concentrar para poder fechar nos meus 9 minutos e permitir que tudo siga. 8º Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília, 17 a 23 de março de 2018. Eu tinha sido contratada para montar o stand do Brasil na edição anterior, que aconteceu em Daegu, na Coreia do Sul. Stand bem B2B, e de repente, dentro do fórum, aparecem 40 crianças sul-coreanas de 5, 6 anos, que chegam no stand na expectativa maluca de entender mais sobre o país que tem 12% da água doce do planeta. E a nossa resposta para eles foi, tiramos uma foto com eles e as crianças tiveram que ir embora. Porque o stand não estava preparado para isso. O stand não estava preparado para poder falar com esse tipo de pessoa. Então, quando eu fui contratado para organizar o Fórum Mundial da Água aqui no Brasil, o que nós fizemos foi uma recomposição do evento como um todo. Havia uma parte que era B2B e havia uma outra parte que era B2C, porque parte dos expositores e dos patrocinadores queriam falar com um público, outra parte queria falar com outro público. E a gente deveria criar esse espaço. Mas, acima de tudo, era um espaço de conscientização. Era um espaço de fazer com que as pessoas pensem a respeito do tema da água e que levem essa informação para dentro das suas famílias, naquela formação que eu falei para vocês agora há pouquinho. Porque eu acho que esse é o ponto fundamental. É a forma com que nós vamos aplicar os nossos conceitos nos eventos que a gente faz. Como é que a gente determina e mostra os nossos valores naquilo que a gente faz. E no Fórum Mundial da Água, essa foi a humilde forma que eu pude tentar transformar um pouco mais desse assunto. 36 mil metros quadrados de tenda, 10 mil metros quadrados voltados à sociedade. A gente abria a porta, 9 horas da manhã, tinham 2.500 pessoas lá de fora querendo entrar. Isso aqui foi full o tempo todinho. Tamanho do evento, 120 mil participantes, 59 mil crianças. Gol. Aqui estava o gol. A gente queria falar com as crianças, porque certamente a mudança de comportamento na casa dessas pessoas aconteceria a partir do momento que a criança levasse um recado sobre diversos assuntos que eles aprenderam no tempo que tiveram por lá. 173 países, 3 mil jornalistas presentes. O evento foi totalmente paperless. Isso foi uma decisão estratégica da gente. A praça de alimentação foi uma praça de alimentação montada com um evento que tem em Brasília, chamado Chefe nos Eixos. E a gente montou em parceria para evitar o desperdício de comida e aproveitar o know-how de quem sabia fazer comida em atacado para essa turma toda. As pessoas tinham o almoço incluído nas suas inscrições. Então, tinha que servir 12 mil pessoas em 1 hora e meia, que era o intervalo de almoço. Então, a melhor forma de fazer isso certamente foi fazer através de alguém que tivesse uma estrutura compatível àquilo que a gente precisava. 15 mil menções em veículos de imprensa, das quais 3 Jornal Nacional, gravação de programa dentro do próprio Fórum Mundial da Água. Isso aqui foi um case que algumas pessoas já viram apresentar esse case aqui, mas toda vez que eu vejo, eu me emociono. Uma vez eu fui dar uma palestra para a turma da Accor, e uma menina levantou a mão e falou assim, a conta de água da minha casa hoje é 50% do que eu pagava antes da minha filha participar do Fórum Mundial da Água. Isso é um legado imediato. E não é pela economia financeira, claro que sim, também. É um dos tripés da sustentabilidade. Mas é, acima de tudo, a promoção de uma forma nova de viver dentro da pequena tribo que ela é capaz de influenciar. E, acima de tudo, o que é mais importante, é darmos voz para as crianças. Porque, muito em breve, elas vão precisar ter voz. E elas vão precisar saber usar a voz para poder alcançar o lugar no mundo que a gente almeja para elas. E quanto antes isso acontecer, elas empoderando para mudar os nossos lares, mais fácil vai ser o hábito dela, à medida que ela saia e que ela possa fazer isso do lado de fora de casa. Melhor ela vai fazer. Então, isso aqui foi um legado hiper imediato, super interessante. Isso aqui, de verdade, assim, é um case, porque isso aqui ficava lotado o dia inteirinho. Isso aqui era abarrotado de gente. Teve a atividade do Museu do Amanhã, levou o cubo do Antropoceno, enfim, muitas atividades muito legais. Mas, acima de tudo, crianças que faziam trabalho nas escolas e que vinham ávidas por informação sobre o meio ambiente. E são pessoas que nem sempre têm um mundo perfeito na vida delas. Mas o que é o mundo perfeito no mundo de hoje? Todos os mundos são perfeitos, a partir do momento que a gente aceita que o mundo é diferente para as pessoas. Então, que legal ver a diversidade sendo representada dentro de um evento como esse. E aqui foi um case hiper legal. O brilho no olho das crianças ao longo da jornada talvez tenha sido a parte que eu mais me encantei em ter feito esse projeto. O segundo projeto é um projeto da Dream Factory, uma empresa do Duda Magalhães, meu amigo, pediu autorização dele para apresentar esse case. Fui o primeiro CEO de um projeto lindo que eles fizeram chamado Global Experience. Projeto aprovado em março pelo patrocinador para ser realizado em julho. 4 meses para fazer um evento enorme, de concepção enorme.
E aqui eu me dediquei a colocar na foto slides sobre grafite. E eu quero falar um pouco para vocês a respeito disso. A Glocal se propunha a fazer uma inversão no modelo dos eventos. A Glocal não era ponto de chegada, ela era ponto de partida. Ela tinha por objetivo fazer um estudo social do Rio de Janeiro, ouvindo as diferentes vozes do Rio de Janeiro, e para isso ela contratou uma empresa do Adam Carrene, que foi um cara que fez a mediação de grandes conflitos mundiais, dentre eles a pacificação da Colômbia, entre as Farc e governos, e daí por diante. Então ele foi o cara que fez essa moderação. Então ali era um ponto de partida, mas para poder fazer esse ponto de partida a gente tinha que ouvir as múltiplas vozes do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no projeto era março, o time se formando. A primeira decisão é o seguinte: a pauta do SG tem que ser respeitada e o time tem que ser totalmente diverso para a gente poder falar com propriedade a respeito dos assuntos. O evento era no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, um lugar Zona Sul, para a Zona Sul, promovido por uma empresa de entretenimento maravilhosa, que é a Dream Factory, mas que pertence ao grupo Dreamers, que é mais maravilhoso, faz Rock in Rio, faz mais uma série de coisas. Vitrine muito fácil para poder apanhar sobre milhões de nomes que a gente pode dar para um projeto como esse. Para entrar nesse mercado, tem que se ter um permission to play. E permission to play não é uma coisa que você pede, é uma coisa que você conquista. E como é que você conquista um permission to play? Você conquista o permission to play à medida que você faz aquilo que a sociedade espera que você faça, para que as múltiplas vozes do evento reverberem aquilo que todo mundo quer saber a respeito do assunto. Porque enquanto o evento for um discurso de gente privilegiada em qualquer situação para pessoas frágeis, isso não é nada democrático, isso não é nada sustentável e não está conectado a qualquer pilar do ESG. Portanto, para a gente poder replicar essas vozes, o nosso time era um time diverso. E isso foi de base, de dia 1 do projeto, foi termos um time diverso na construção do projeto. Porque cada pessoa empoderada trazia pessoas porque queriam participar, queriam fazer com que as pessoas das suas tribos vissem que era importante. Mas quando a gente faz um evento ao vivo como esse, e quando você se propõe a viver uma coisa como essa, uma coisa é pré-imprimir lona, com logotipo, com isso, com aquilo, e deixar a lona fixa. A chance de alguma coisa não sair como você espera é muito pequenininha, você aprovou uma arte. Agora, o grafite, isso aqui era um dos palcos principais do evento, era o segundo palco principal do evento. O primeiro era só LED. O grafite é uma arte ao vivo, feita por um grafiteiro, portanto, por um ser humano, que vai representar a imagem que você está pedindo a ele, na melhor sabedoria dele. Mas, às vezes, é um passo que as pessoas podem gostar da arte que foi feita, como podem também não gostar. Isso faz parte do jogo. Então, para poder fazer eventos sobre esse assunto, ou para poder atuar nesse nicho, tem que ter uma tranquilidade, enquanto promotor, ou realizador, ou organizador, de ter a certeza de que muito mais importante que qualquer outra coisa é a construção das histórias. Porque esse evento foi co-criado e construído por diversas mãos. Isso aqui foi e grafiteiro você não dirige. Normalmente você não dirige o grafiteiro. Você passa o tema para ele, mas você não diz para ele exatamente aquilo que você quer que ele desenhe. Não é assim que se trabalha com grafiteiro. O grafiteiro tem que ter liberdade poética dele desenhar aquilo que ele acha que ele tem que desenhar. Portanto, não pergunte a ele o que você vai desenhar aí. Ele não vai te responder, normalmente ele não te responde. Exceto quando contratado a preço de ouro, quer dizer, mas não daria para fazer tudo isso. Esse evento teve, como resultado, 38 mil pessoas que visitaram a Marina da Glória durante os dias de realização. A parte mais importante não foi essa. A parte mais importante foi a conquista que nós tivemos de colocarmos 120 ônibus à disposição das comunidades das mais diversas do Rio de Janeiro, para poder pegar 5.500 pessoas nas suas casas e trazerem para perto do evento, até a Marina da Glória, oferecendo lanche, condição, um abraço, e essas pessoas sendo tratadas e respeitadas porque elas faziam parte do conceito do evento. O conceito do evento é que esse tema era para eles. O evento foi inteiro desenhado para acolhê-los. Então, SG é raiz. SG não é ponta, não é galho de árvore. É como é que você constrói cada etapa, como é que você constrói cada decisão daquilo que você está fazendo ao longo dessa jornada. E aqui, assim foi. Foram 5.500 pessoas, e obviamente quem trabalha com evento sabe, quando você providencia o transporte, o risco da segurança é seu. Se virar um ônibus, você é acionado, questões jurídicas bem complexas a respeito de uma decisão como essa. E acho que tudo isso faz parte das escolhas. O evento foi lindo, os patrocinadores conseguiram se encantar justamente pelo tamanho daquilo que eles viram, das pessoas que mais precisavam de informação, elas foram informadas a respeito do assunto. E isso foi uma verdadeira transformação que aconteceu dentro da cabeça de cada uma das pessoas. E para finalizar, esse evento gerou 550 quilos de resíduos.
É nada. Para um evento que ocupou 7 mil metros quadrados. Nada. E tudo foi destinado da forma que a gente deveria ter feito. Então, não é só sobre destinar, é sobre o que nós vamos gerar. E esse é o ciclo da vida. É sobre aquilo que a gente vai gerar ao longo da nossa jornada, porque isso é o que vai determinar aquilo que a gente também vai poder colher. Essa não é uma pauta cuja você não muda uma coisa hoje, o planeta responde amanhã. Essa não é uma pauta de curto prazo. A crença tem que nascer de que nós vamos formar gerações futuras a partir do momento que a gente decidir ser mais sustentáveis dos eventos que a gente realiza. E a gente vai conseguir impactar humanos, pessoas. E a gente vai conseguir mudar a cabeça das pessoas. Porque o que a gente faz, enquanto organizador de eventos, é a mais fina arte de pegar uma pessoa num lugar e colocá-la no outro. Seja para um momento de emoção, num show, seja para um congresso onde ele vai absorver mais informação, seja numa feira onde ele vai conhecer mais negócios, mais oportunidade de negócio para o seu próprio negócio. Quer dizer, o que a gente faz e o perrengue de quem está por trás da organização, da promoção de um evento, só nós sabemos também. Portanto, a resiliência é característica nossa. E se somos resilientes, que tal a gente começar com essa construção desse mundo um pouco melhor? Eu sempre deixo meus telefones, e deixo sempre telefone celular, porque eu sou um apaixonado pelo mercado de eventos, eu adoro discutir a respeito disso. Essa palestra não tem tempo de debate, mas assim, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer troca de informação que vocês queiram fazer, para mim é um prazer conversar com vocês a respeito disso. E eu acho que a coisa mais linda que a gente pode fazer nesse mercado é trocar informação. E que bom ver esse Congresso da Brap tão cheio como ele está, com a feira da forma que está. É a demonstração mais clara da potência do mercado que a gente trabalha, que finalmente hoje em dia é visto. E com isso eu deixo meu abraço a todos vocês, agradecendo novamente ao Sebrae pelo convite para estar aqui, assim também como para a Brap, e obrigado a vocês por terem ficado até o final dessa palestra.